Vamos ficar de pé, vamos abrir o livro santo, o livro sagrado, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Isaías, capítulo 6. E a palavra vai dizer o seguinte, irmãos: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Palavra do Senhor, graças a Deus, podeis assentar, meus amados. Meus irmãos, nesta noite, temos aqui uma palavra do Senhor, o Espírito Santo. Hoje, um dia corrido, um dia muito intenso, de muito trabalho, até cerca de menos de 1 hora atrás. Mas nada disso tira o nosso desejo de adorar o nosso Deus, de cultuar a esse Deus que nos cerca de todo o seu cuidado. Nós, até dormindo, Ele está nos protegendo. A palavra diz que não dormita aquele que nos guarda. E a cada segundo, ontem na escola bíblica dominical, estava eu dali ministrando e fiz uma pergunta para uma jovem: se o Senhor tirasse por 2 minutos o oxigênio das narinas dela, quanto tempo ela sobreviveria ainda após isso? Ela disse: não, talvez nem isso. Então nós dependemos, Marielle, a todo instante do Senhor, a todo instante. Nós sabemos da nossa total dependência. E é nessa total dependência que nós nos colocamos hoje, depois de um dia intenso, de muito trabalho, de muitos compromissos. Nós nos colocamos aqui nas mãos do Senhor, o Espírito Santo. E é Ele que vai ministrar a palavra. Que nós aqui sejamos apenas os lábios, a voz, para que o Espírito Santo fale nesta noite. E certamente grandes coisas o Espírito Santo terá para nos ensinar nesta noite. E aqui, irmãos, nós estamos no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é considerado o profeta messiânico. No Antigo Testamento, ele recebe um grande destaque. Os seus escritos, as suas profecias a respeito da vinda do Messias. E ele foi, dentre todos os profetas, ele foi aquele que mais escreveu sobre a vinda de Jesus, sobre o ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus. E aqui nós estamos nos reportando a cerca de 700 anos antes da vinda do Messias. Isaías já estava escrevendo esse relato para nós. E aqui a epígrafe do texto na minha Bíblia diz o seguinte: a visão de Isaías e o seu chamado. E isso é o tema da nossa mensagem para esta noite. Então, a visão de Isaías e o seu chamado. E Isaías, ele inicia esse texto, esse capítulo, ele inicia datando.
Ele está nos dando aqui que período foi, quando foi que ele teve essa visão, porque para muitos estudiosos, Elton Júnior, esse capítulo 6, ele marca o início do ministério do profeta Isaías. Aqui é o início que é do ministério do profeta Isaías. Da mesma forma que o ministério de Jesus começou quando ele foi levado ao deserto. Quando ele foi levado ao deserto para jejuar por 40 dias e 40 noites. Ali começou o ministério de Jesus. E aqui, na vida do profeta Isaías, aqui no capítulo 6, inicia o seu ministério. E ele vai para nos dar uma precisão maior ainda desse período. Ele vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, no ano da morte, no ano que morreu o rei Uzias. Para quem não sabe, o profeta Isaías, ele era sobrinho do rei Uzias. Ele era um homem que antes dele ser chamado para o ministério, ele era um homem que frequentava as hortes palacianas. Ele era sobrinho do rei Uzias. Ele vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, ele viu aquela visão que nós tanto almejamos. Irmãos, quem de nós, eu faço aqui uma pergunta, não só para os que estão aqui presentes, mas para todos que serão alcançados pelas redes sociais da internet, através desta pregação, quem de nós não deseja um dia ver a Deus? Quem de nós? O grande desejo do diácono Filipe, quando ele estava ali, convivendo com Jesus, certa vez, pastor J. Abreu, ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, basta-nos ver o Pai. Imagine o desejo de Filipe de ver o Pai. Ele queria ver o Pai. Então, meus amados, nós como crentes devemos ter um desejo ardente de ver o nosso Deus, vê-lo face a face. E aqui o profeta, ele vai ter esta visão, uma visão maravilhosa. Essa visão, ela é algo indescritível. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, quando ele vai relatar na sua epístola, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, coisas indescritíveis. Quando Paulo andou pelos aposentos, pelos corredores do terceiro céu, aonde é a morada de Deus, ele disse: eu vi coisas que eu não tenho como descrever. São coisas inexplicáveis, são coisas indescritíveis. Muitas vezes nós, devido a nós passarmos por dificuldades na nossa vida terrena, nós perdemos muitas vezes a alegria e a expectativa do que nos aguarda. Nós não temos, Márcia, nenhuma ideia. Por mais que nós pensemos, jamais nós vamos entender a dimensão do que é o reino de Deus, do que é o terceiro céu. E nós seremos arrebatados, irmãos, para lá. Seremos arrebatados para vivermos 7 anos com o Senhor. Irmãos, será que há coisa que possa nos animar mais do que isso? Nós temos uma possibilidade de andar nos corredores do céu, de nós podermos ver face a face o nosso Deus, porque lá nós estaremos com corpos glorificados depois da ressurreição e do arrebatamento, e nós teremos por 7 anos a capacidade e o privilégio incalculável de conviver, de ver, de falar com o nosso Deus. E aqui Isaías teve uma visão privilegiada, antecipada. Deus o abençoou de tal forma que ele foi arrebatado ao céu, ele foi levado ao céu. Ele vai dizer que nessa data, nesse período da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O trono de Deus é um trono elevado, irmãos. Ele está acima de todos nós. É o Criador do céu e da terra. Foi Ele que idealizou todas as coisas. E a palavra e o verbo que é Jesus, Ele foi aquele que deu a ordem da criação. Ele que deu a ordem, mas Deus foi o arquiteto de todas as coisas construídas no céu e na terra.
é um ser pré-existente, como Jesus é pré-existente e como também o Espírito Santo é pré-existente. Eles já existiu antes de todas as coisas. Então, meus amados, então Isaías vai ver o Senhor Deus Todo-Poderoso, assentado num alto e sublime trono. E ele viu que ali naquele ambiente haviam anjos servindo ao Senhor. Ele disse: eu vi serafins voando sobre o Senhor. E esses anjos, serafins, que é uma das hierarquias dos anjos, que é do céu, esses anjos, eles são anjos que foram criados e eles são para adoração. Eles são para, do jeito que há os anjos mensageiros, há os anjos de guerra, há os anjos que são para adorar. Nós aqui na terra, na nossa vida terrena, às vezes nós temos dificuldade de entoar um louvor ao nosso Deus. Temos dificuldade, às vezes, pedimos, às vezes até queremos que nos cultos haja menos louvores, não sabendo nós o quanto que aqueles anjos se maravilham de adorar ao nosso Deus. Eles adoram, pastor J. Abreu, dia e noite. Eles têm esse privilégio de adorar ao nosso Deus. E eles, Marielle, eles entoam um canto de adoração ao nosso Deus, revelando toda a santidade de Deus. E eles vão dizer uns para os outros que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, que o Senhor é santo. Irmãos, na língua portuguesa, Elton Júnior, quando nós queremos chamar a atenção das pessoas sobre algo escrito, nós costumamos usar alguns artifícios de linguagem. Nós colocamos entre as palavras, colocamos aspas, nós negritamos aquela frase, nós sublinhamos aquilo que queremos dar um destaque. Na língua hebraica, o destaque é dado pela repetição daquilo que queremos falar. Então, quando um judeu quer dar um destaque sobre alguma coisa, ele destaca, ele repete a palavra 3 vezes. Então, meus amados, aqui Isaías está diante de um Deus 3 vezes santo. É o atributo mais importante do Senhor. O Senhor Deus, ele possui atributos comunicáveis e incomunicáveis. E esse atributo, que é um atributo comunicável de Deus para nós, não só Deus tem o atributo, e ele é o atributo da santidade, ele comunica para nós. A palavra vai dizer para nós: sede santos, como eu sou santo. Então Deus exige dos seus servos santidade, uma vida diária de santidade. Então os anjos adoram dia e noite na eternidade ao nosso Deus, proclamando uns para os outros que Ele é santo, que Ele é santo e que Ele é santo. 3 vezes santo é o Senhor. E esse texto, irmãos, eu aqui quero confidenciar para os irmãos que esse texto, há tempos atrás, ele me inspirou a mudar a minha oração. Mudou todo o padrão da minha oração ao Senhor. Porque eu entendi nesse texto que nós adoramos a um Deus, não é um Deus minúsculo, não é um Deus com D minúsculo, é um Deus com todas as letras maiúsculas. E esse Deus, ele requer de nós, que nós o adoremos na sua santidade. A palavra vai dizer, irmã Lucivânia, que sem santidade jamais veremos ao Senhor. Você entende, Marielle, o que é o peso desse versículo da Bíblia? Sem santidade jamais veremos ao Senhor. Jamais. Nenhum de nós verá o Senhor sem santidade. Sem uma vida de santidade, nós não veremos a face do Senhor. Seremos colocados à esquerda, como Jesus disse: não vos conheço, apartai-vos de mim. Muitos que pensam nesse mundo terreno que irão alcançar essa dádiva, irão se decepcionar naquele dia,
porque o Senhor exige uma vida de santidade. E aqui o profeta Isaías vai ver os anjos adorando, e esses anjos, eles proclamam uns para os outros, dia e noite, que o Senhor é santo, santo e santo. E ele viu também o ambiente, aquela atmosfera. Imaginemos, irmão, nós nesse momento, tentemos aqui nos colocar naquele cenário, naquele ambiente que Isaías estava contemplando com os seus próprios olhos. Ele viu que aonde o Senhor estava, todo o seu séquito ocupava todo aquele ambiente. O Senhor é um Deus grandioso. A palavra vai dizer que toda a água do planeta Terra, toda a água salgada, a água doce, cabe na palma da mão do Senhor. E a palavra vai dizer que com 2 palmos ele mede todo o universo. Já imaginaram, irmãos, que o tamanho desse Deus, a grandiosidade, 2 palmos de Deus, mede todo o universo. E muitas vezes nós queremos nos colocar diante do Senhor, às vezes até como pessoas que querem ensinar como é que o Senhor deve fazer e proceder conosco. Aí vemos no texto santo, quando Jó se atreveu a se levantar, a voz diante de Deus. E Deus disse: onde tu estavas, Jó? Aonde tu estavas quando eu estava construindo o universo? Onde tu estavas, né? Então, o nosso Deus, essa atmosfera que Isaías viu no céu, isso deve, irmão, nos motivar imensamente para buscarmos essa santidade. Nós não podemos, Márcia, perdermos a salvação. A carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 2, versículo 3, como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? É a pergunta que não quer calar. Como nós poderemos negligenciar tão grande coisa? A maior obra da nossa vida não é nada na vida terrena, não é nada de riqueza, não é bens, não é patrimônio, não é luxo, não é beleza física. O nosso maior patrimônio é a salvação, irmãos, é a salvação. E nós não podemos negligenciar. Como poderemos negligenciar tamanha, tão grande salvação? Esse privilégio de sermos co-herdeiro de Cristo, morarmos com Jesus, com Ele eternamente, sairmos desta terra onde nós somos aqui estrangeiros. Nós não somos dessa terra, somos estrangeiros, habitando numa terra estranha. Esse mundo não é um mundo normal para nós. Tanta injustiça, tanta violência, tanto pecado, tanta injustiça praticada por todo o planeta. Nós não podemos nos sentir num ambiente próprio, no nosso habitat. Aqui não é o nosso habitat, Marília, aqui não é. Aqui é apenas uma travessia, um curto período. O escritor Tiago vai dizer que a nossa vida, ela é como um vapor. Ela é como um vapor, ela passa tão rápido. Hoje eu estou beirando 60 anos de idade, daqui a 5 meses eu estarei fazendo 60 anos de idade. Parece até que ano passado eu ainda jogava futebol. Parece até que ano passado eu tinha ainda meus 20 anos de idade. 20 anos de idade. Então o tempo passa, é um vapor que se esvaece. É como uma nuvem que de repente o vento dissipa. Então o nosso período terreno é tão curto. E muitas vezes, irmãos, nós não sabemos aproveitar isto. Nós não sabemos aproveitar de forma que nós possamos tocar no coração do Senhor. Tocar no coração do Senhor, demonstrar toda a nossa gratidão, tudo que Ele tem feito, e uma maior dádiva que Ele fez para nós, mandar o seu próprio Filho para ser crucificado, morto, humilhado naquela cruz, porque ali era um local de maldição. O Escrito Sagrado vai dizer: todo aquele que for lançado no madeiro será maldito. Jesus se fez maldito por todos nós. Ele se tornou maldito. Ele disse, quando ele vai recitar o salmo ali, ele disse: verme, eu sou um verme. Verme somos nós, irmãos. E ele se fez verme
para salvar a todos nós. Então, aí o texto vai seguir, ele vê aquela grandiosidade, aí Isaías vai exclamar, ele vai exclamar um oráculo, ele vai dizer: ai de mim, estou perdido. O oráculo, aqui é o Dom Júnior, o ai, no texto sagrado, ele é um oráculo de maldição. Quando os anjos vão anunciar no Apocalipse, né, o derramamento das 7 taças, eles sobrevoam o céu e dizem: ai, ai, ai da terra. Então é um oráculo chamado oráculo de maldição, o ai. Toda vez que ele é exclamado, ele é um oráculo de maldição. E aqui o profeta Isaías vai proferir esse oráculo. Ele diz: ai de mim, estou perdido. Ele estava ali diante da grandiosidade, né, de Deus. Ele estava vendo o quanto ele era insignificante. Irmãos, nós, diante desse Deus tão grandioso, nós não somos nada. Nós somos como vermes. Nós não somos nada perto da santidade do Senhor. E ele vai dizer: porque sou, e ele vai reconhecer o porquê. Porquê daquele oráculo de maldição? Porque sou homem de lábios impuros. Nossas bocas falam coisas impuras, coisas inadequadas e inconvenientes diante do Senhor. E ele disse: além de ter lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconheceu toda a nossa dificuldade, toda a nossa pequenez diante do Senhor. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E é isso que nós estamos ainda vivendo, irmãos, nos tempos atuais. E ele disse: e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Olha, irmãos, que visão que Isaías teve. Ele viu o Todo-Poderoso, ele viu o Rei, ele viu o Senhor dos Exércitos. Aí ele vai dizer no versículo 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. O anjo, quando ele admitiu, Marielle, que ele era um homem de impuros lábios, ali Isaías estava mais do que proferindo um oráculo de maldição, mas ele estava ali, irmã Lucivânia, reconhecendo a sua condição de pecado. A sua condição de pecado, ele reconheceu a sua condição de pecador e de que alguém que precisava de toda a misericórdia do Senhor. E um anjo voou, foi até o altar e pegou uma brasa com uma tenaz. A gente usa a tenaz para pegar às vezes uma pedra de gelo. Então esse anjo foi até o altar do Senhor e pegou dali uma brasa viva, uma brasa ardente. E com aquela brasa ardente, Marielle, ele tocou na boca do profeta Isaías, dando ali para nós uma ideia de purificação. Nós precisamos passar, irmãos, sempre quando eu vou pregar, quando eu vou proclamar a palavra do Senhor, não há uma vez que eu não peça do Senhor que Ele purifique meus lábios, que Ele purifique minhas mãos, que Ele purifique a minha mente, porque nós não podemos proclamar a palavra do Senhor de qualquer forma. É um grave erro. Muitos pregadores pregam sem nenhum preparo, confiam, Márcia, na força do braço, confiam no próprio conhecimento intelectual que eles possuem, mas pregam sem nenhum enchimento do óleo, pregam sem unção, pregam sem azeite, pregam sem óleo, pregações entediantes, pregações sem o Espírito Santo, que você não vê a manifestação do Espírito Santo. É assim que ocorre nos tempos atuais. E aqui o anjo estava ali preparando os lábios, a boca. Aquele homem que até então era um homem de impuros lábios, a partir daquele momento, com o reconhecimento dele da necessidade da purificação, de santificação, Deus ordena ao anjo: toca na boca de Isaías.
toca, tira toda a contaminação do pecado dos lábios do profeta Isaías. E ali, o anjo obedecendo a voz do Senhor, ele pega aquela brasa e toca nos lábios do profeta Isaías. E ali ele teve os seus lábios purificados. Ali é o ponto, é a marca do início do ministério do profeta Isaías. Meus irmãos, todos nós temos uma revelação da parte do Senhor. Eu passei décadas da minha vida achando que eu adorava ao Senhor, ao meu modo. Ou seja, mas eu não adorava o Deus Todo-Poderoso, o Deus, o Criador do céu e da terra. Eu achava que aquela adoração era suficiente para o Senhor, e o Senhor me mostrou há pouco mais de 2 anos e meio atrás que eu não era um adorador, e que eu precisava passar por um processo de purificação para que eu pudesse proclamar a palavra do Senhor. Foi quando o Espírito Santo de fato selou a minha conversão, selou o meu batismo. Eu havia ficado no meio do caminho, achando que a pública profissão de fé e que o batismo nas águas já era o suficiente para a minha salvação, e era um grave, terrível engano. Era um terrível engano eu pensar daquela maneira, até que o Espírito Santo me convenceu que enquanto eu não recebesse o selo do Espírito Santo, jamais eu poderia ser um ministro, jamais eu poderia ser um proclamador da palavra do Senhor. Lembremos aqui, irmãos, quando Jesus estava ali reunindo-se com os discípulos, ele disse claramente para os discípulos: não saiam de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos da unção, revestidos do Espírito Santo. Jesus ali nos dá uma aula que nós não podemos nos esquecer jamais. Não podemos partir para a obra sem a unção. Há muita gente indo para a obra do reino de Deus sem unção, sem azeite de reserva. Aquelas 10 virgens, 5 tinham azeite nas lamparinas e ainda tinham azeite de reserva. As outras 5 não possuíam nem o azeite, muito menos a reserva. E nós não podemos obter os resultados esperados no nosso ministério se nós não tivermos o azeite, se não tivermos o óleo e tê-lo de reserva. E o óleo, o azeite e a unção representa o Espírito Santo. Uma das formas de expressarmos o Espírito Santo é através da unção, é através do azeite, do óleo, e devemos tê-lo de reserva para que nós possamos. Então aqui Isaías ele passa pelo processo de purificação. Deus purificou ele de todos os seus pecados. Deus lançou naquele momento todos os pecados da vida do profeta Isaías e vai purificá-lo para que ele possa iniciar o seu ministério. Ele vai dizer no versículo 7: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Irmãos, olhem que coisa maravilhosa, quando nós nos deixamos sob o comando do Espírito Santo, quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo. Olhe a obra maravilhosa que o Espírito Santo faz. Então ele vai dizer que a tua iniquidade, Isaías, foi tirada, todos os teus pecados foram perdoados. Todos os pecados foram perdoados. Então, isso a partir do momento que Isaías vai reconhecer que ele era um homem que necessitava de Deus. Irmãos, muitas vezes nós perdemos a capacidade de identificarmos a necessidade que nós temos de Deus. Irmãos, o mundo, Satanás tem cegado a cristandade. Ele tem afetado os nossos ouvidos. Nós não ouvimos mais a voz do Senhor, nós não enxergamos com os olhos espirituais, e nós somos confundidos, enganados de tal forma
que para muitos de nós a vida é a vida terrena. Irmãos, quantos crentes hoje de fato estão esperando a vida de Jesus? Conversem com a cristandade, perguntem sobre a volta de Jesus. Quantos estão esperando de fato a volta de Jesus? Você vai ter uma grande decepção, você vai ter uma grande frustração, porque a cristandade não está esperando o Senhor para hoje, está esperando como se fosse uma coisa altamente distante. O Senhor pode voltar hoje. Hoje à noite um anjo pode tocar uma trombeta anunciando o arrebatamento e o chamado da igreja. E nós estamos completamente obscurecidos pela influência de Satanás. Quando ele tira a nossa atenção, quando ele tira o nosso olhar de Cristo. Então aqui Deus o perdoou. Deus tirou dele toda a iniquidade e todo o pecado, porque é o primeiro passo, Marielle, para o ministério. Minha filha tem eu vejo uma grande aptidão e um grande desejo para o ministério. Eu percebo isso quando você conversa comigo. Então, aqui o Senhor estava preparando, não era qualquer um, estava preparando o profeta Isaías. O maior de todos os profetas do Antigo Testamento, o profeta chamado messiânico. Então ele estava aqui, o Senhor estava preparando este homem para um grande ministério. E ele disse, ele vai dizer, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, depois de preparar. Primeiro, Elton Júnior, Deus prepara o homem. Ele prepara. Eu tenho um grande amor pelo ministério, eu tenho um grande amor pela pregação da palavra, mas o Senhor sabe o tempo certo. Primeiro ele prepara o obreiro. O obreiro não pode ir de qualquer forma, ele tem que ser revestido do poder e da unção do Espírito Santo. E aqui Deus operou esse milagre na vida de Isaías e purificou, preparou esse homem para o ministério e para tudo que ocorreria dali para frente. Todos aqui sabem, os registros históricos dizem que o profeta Isaías, ele foi um homem que foi morto, cerrado ao meio. Não foi uma morte qualquer, esse homem foi vivo, colocado dentro de um tronco e foi cerrado as bandas dele. Imagina que morte terrível, imagine o ódio que aquele povo tinha do profeta Isaías. Irmãos, nós crentes hoje, nós não estamos mais provocando nenhum tipo de ira nas pessoas, nos ímpios. Nós estamos hoje agradando os ímpios, nós estamos hoje nos comportando de forma a nos moldarmos aos ímpios, ao invés de nós sermos o sal que vai salgar, nós estamos sem gosto, sem sabor, nós estamos insípidos e nós não estamos mais afetando a podridão do mundo. Então nós não estamos mais incomodando mais ao mundo perdido. Isso por quê? Porque nós perdemos a essência, nós perdemos o perfume de Cristo, nós não exalamos mais o perfume de Cristo. E este homem ele está aqui prestes a começar o seu ministério, e Deus vai, depois de prepará-lo, depois de purificá-los, depois de toda a sua iniquidade ser perdoada, de todos os seus pecados serem cancelados, Deus vai colocar uma missão. Deus, irmãos, tem uma missão para todos nós. Nós somos obreiros da seara do Senhor. Nós somos obreiros, todos nós que reconhecemos, que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser obreiros da seara. Irmãos, a seara é tão escassa, irmãos. A palavra vai dizer que orai para o Senhor da seara, orai, peçam a Ele em oração, para que Ele mande mais trabalhadores, porque os trabalhadores, irmã Lucivânia, são poucos que querem um compromisso com o reino de Deus. São raríssimos aqueles que querem trabalhar no reino, anunciar as boas novas. A palavra vai dizer quão lindo são os pés daquele que anunciam as boas novas.
Quão lindos! Há quanto tempo os nossos pés deixaram de ser lindos, irmãos? Para quantas pessoas nós temos levado essas boas novas? Será que tem sido o nosso dia a dia levar a palavra aos perdidos? Ou nós também nos perdemos na caminhada? Será que nós tombamos? O apóstolo Paulo vai dar uma grande recomendação quando ele disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você está de pé, cuide, vigie, esteja em oração, esteja em comunhão com o Espírito Santo, esteja em constante estudo da palavra, meditando na palavra, como diz o salmista no Salmo de número 1, meditando nela dia e noite. Será que nós estamos buscando isso? Ou o crente está se refugiando na Netflix? Ou será que o crente está buscando mais os canais de televisão, está buscando mais os canais de esporte, está buscando mais a vida terrena? Irmãos, o mundo está nos envolvendo, irmãos. O mundo está nos envolvendo. Nós somos capazes de passar horas na frente de uma televisão, de um aparelho de celular, de uma internet. Não somos capazes de passar uma hora meditando na palavra do Senhor. Irmãos, nos autoavaliemos. Paulo vai dizer: cada um examine-se a si próprio. Cada um examine-se a si próprio. Temos que nos autoexaminar, irmãos, sob pena de nós tombarmos. Aquele povo que saiu da terra do Egito, da escravidão, foram libertos por Deus através do seu servo Moisés. Apenas 2 chegaram no destino final. Irmãos, isso é um dado altamente estarrecedor. Como é que 2 milhões de pessoas são libertas por Deus e apenas 2 chegaram no destino final? Isso é um motivo para nos deixar preocupados, porque nem todos que saíram do deserto chegarão na terra santa. E a nossa Canaã é a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém, a cidade santa que Apocalipse, Jesus vai nos ensinar através de João. É a terra santa, é a Nova Jerusalém. Então lá é o nosso alvo. Estamos andando no deserto. E o deserto não pode fazer com que nós venhamos a sucumbir. Nós precisamos estar de pé. Nós precisamos de vigiar. Nós precisamos meditar na palavra, nos alimentar dela dia e noite, para que não venhamos a perecer e a tombar no deserto, que é o grande perigo, é o grande temor de todos nós, de nós pregadores, é vermos a cristandade tombar, a cristandade se desviar, como Deus ordenou para Josué: Josué, não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. É assim que deve ser o caminho do crente. O caminho do crente deve ser um caminho reto. Não pode haver desvio nem para a direita e nem para a esquerda. Ele tem que vigiar dia e noite. Vigiar em oração, vigiar em estudo que é da palavra. Tem que vigiar em santidade dia e noite. E nós devemos estarmos sendo exortados. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: Timóteo, prega a palavra, insta, redargue, repreende, prega a palavra. Timóteo, prega a palavra. Paulo estava dando tal ênfase para o seu discípulo Timóteo, sabendo da necessidade de nós termos a palavra, de nós proclamarmos a palavra e nos alimentarmos dela todos os dias. Então aqui começa, e o Senhor vai fazer uma pergunta naquela visão que Isaías teve: disse: quem irá por nós? Quem irá anunciar por nós? Quem? E aqui o profeta Isaías vai nos dar um maravilhoso exemplo de uma pessoa disposta, pronta para trabalhar para o reino. Irmãos, muitos de nós, irmãos, nos enfadamos com as coisas de Deus. Nós desistimos das coisas de Deus. Começamos e não terminamos as coisas de Deus. Somos negligentes. Somos nécios diante das coisas de Deus. Irmãos, como poderemos nós almejar o céu se nós não amamos o céu? Como nós poderemos almejar, esperar a vida eterna se nós não amamos as coisas da vida eterna? Então, irmão, nós precisamos repensar, nós precisamos reiniciar
a nossa vida. Precisamos voltar urgentemente ao primeiro amor. Jesus dizendo para João escreve à igreja de Éfeso, relata isso e diz para a igreja de Éfeso, diz: eu tenho algo contra vós, eu tenho algo contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, a maior tragédia para um crente é abandonar o primeiro amor. Aquele primeiro amor quando nós nos convertemos e que nós tínhamos a alegria de estar na congregação, a alegria de entoar um louvor, a alegria de ensaiar um hino e ir ali no altar e adorar o Senhor com hino, com louvor, que nós amávamos falar de Jesus, falar do amor de Jesus, da salvação, que Jesus morreu na cruz para salvar o perdido. Irmãos, Jesus ele está dizendo claramente para nós mais uma vez: eu tenho algo contra vós, que vocês abandonaram o primeiro amor. Estamos frios, irmãos, estamos frios, o louvor já não nos toca mais, a palavra já não mais nos alegra, nós não nos animamos para ir para a casa do Senhor. Olha o que o salmista Davi vai dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Irmãos, parece que a cristandade atual, quando diz assim vamos à casa do Senhor, é motivo de tristeza, que vai abandonar alguma coisa, é um filme, é um jogo, é uma televisão. Muitos de nós chegam atrasados no templo, atrasados para nos encontrarmos com o Senhor. Que tipo de adoradores nós somos mesmo, irmãos? Que adoradores nós somos de fato, se nós nem sequer cumprimos o horário de chegar no templo, chegamos atrasados, chegamos em cima da hora, vamos nos arrumar, nos banhar, já em cima da hora de estarmos no templo. Irmãos, é o local da adoração, é o local onde nós vamos adorar a um Deus 3 vezes santo. Nós não podemos ir de qualquer forma, temos que chegar um tempo antecipado para nós nos ajoelharmos, orarmos, pedirmos o perdão do Senhor pelos pecados cometidos, reconhecermos ali de joelhos, naquele banco, naquele chão, a nossa total condição de dependência e precisando da purificação, do perdão dos nossos pecados, para que nós possamos estar ali como adoradores. Por que nós entramos lá e saímos da mesma forma que entramos frios do templo e saímos frios? Irmãos, cultos aonde o Espírito Santo não está, aonde nós não recebemos de fato a presença do Espírito Santo. E o nosso Deus é um Deus que nós precisamos da presença dele, nós precisamos enxergarmos a presença dele e desejarmos, almejarmos a presença desse Deus. Nós precisamos da presença dele. Sem a presença dele, nós somos simples seres humanos que tentam levar a coisa na força do braço, sem nenhum temor, sem nenhum amor, sem nenhum compromisso. Os crentes de hoje estão dizendo a semelhança aquele endemoniado gadareno, quando ele correu para Jesus, ele se prostrou diante de Jesus, mas ele disse: que temos nós contigo, Jesus? Que temos nós contigo? A cristandade de hoje, ela louva, ela se ajoelha, ela dá glória a Deus, mas com as suas atitudes estão dizendo: que temos nós contigo, Jesus? Qual é o compromisso, Senhor, que temos contigo? Nós chegamos tarde no tempo, chegamos atrasados, não vamos por qualquer bobagem, é uma tosse, é uma dorzinha de cabeça, qualquer coisa nos impede de irmos adorar a Deus. São esses os adoradores da atualidade, são esses os adoradores, pastor J. Abreu, do nosso tempo. E nós precisamos entender essa mensagem, precisamos entender que nós temos que passar por um processo, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos urgentemente, porque Jesus pode voltar hoje, e se nos encontrar desta forma que estamos, poderemos perder o arrebatamento. Irmãos, que tragédia! Que tragédia pensarmos um dia ficarmos no arrebatamento. Já pensou, Marielle? A tragédia que vai ocorrer aqui na terra será tão trágico que a palavra vai dizer, Márcia, que se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, nenhuma carne escaparia. Olha que coisa terrível. Se ele não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne escaparia.
Tal vai ser a tragédia. Não é por causa do anticristo apenas, mas principalmente porque Deus irá derramar, abrirá seus 7 selos. Ele derramará as 7 taças. E ele tocará, o anjo do Senhor tocará as 7 trombetas. Será um tempo de grande flagelo, como nunca se viu na face da terra. Isso é o que espera para aqueles que ficarem no arrebatamento. Irmãos, que esta palavra desta noite, trazida do trono do Senhor, eu tenho plena confiança e certeza disso, trazida da mente do Espírito Santo para nós nesta noite, nos alimente, pastor JB, poderosamente, e que essa palavra seja nesta noite um marco das nossas vidas, onde nós, a partir dessa pregação, dessa proclamação, possamos buscar de fato a santificação, a semelhança do profeta Isaías, que buscou o Senhor. Era um homem que buscava o Senhor em oração, em adoração. Ninguém sobe até o céu, ninguém tem uma visão do Senhor sem estar numa vida de santidade, de busca. Devemos buscar o Senhor. A palavra vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor hoje está perto de nós. Precisamos buscá-lo, precisamos buscá-lo e adorá-lo enquanto ele está acessível, porque virá um dia que o Senhor voltará, não mais como Cordeiro, não mais como Salvador, mas virá, Elton Júnior, para julgar a humanidade. Dia terrível, dia de juízo, onde nós estaremos face a face, comparecendo diante do Senhor, aqueles que ficarem no arrebatamento para serem condenados ao juízo eterno, ao lago de fogo, ao Sheol, ao Hades, ao inferno. Que essa palavra tenha nos confortado nesta noite, nos ensinado e nos admoestado, porque nós precisamos de uma mudança de rota, uma mudança de pensamento, e devemos voltar ao primeiro amor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, a proclamação. E eu, nesse momento, glorifico a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo por essa riquíssima oportunidade que Ele me deu nesse momento para levar esta palavra a centenas, milhares e milhões de pessoas. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém, irmãos.